como não há muitos argumentos, a gente vai aproveitar para ver quais foram os argumentos que o relator Alexandre de Moraes acabou criando, trazendo à baila para julgar, para usar como argumento no julgamento de ontem. Vamos ver o que disse o ministro Alexandre de Moraes ontem, o que foi que ele chamou. Ele chamou alguns vídeos, prints do Eduardo Bolsonaro. Ele disse que o Eduardo Bolsonaro vem ameaçando os ministros da Suprema Corte, inclusive por meio da imprensa, há muito tempo. E até, Felipe, eu ouvi vários colegas nossos, jornalistas, vários colegas analistas, dizendo que o Eduardo, de fato, vem ameaçando os ministros do Supremo Tribunal Federal há muito tempo. E eu até vim atrás tentando relembrar esses momentos. A gente também separou aqui esse corte que o ministro Alexandre de Moraes citou no julgamento, mas primeiro vamos ver o que disse o ministro Alexandre de Moraes nesse trecho do julgamento de ontem. Nesse vídeo, ele vincula a cessação da aplicação de sanções ao livramento de seu pai. Podem colocar, por favor. Se Bolsonaro for condenado, eu acho capaz demais que o Trump, por exemplo, se ele recebesse essa notícia no meio dessa coletiva de imprensa, dele entrar no Salão Oval e começar a tomar medidas. E aí sim não vai ter mais volta. Aí as autoridades brasileiras vão querer uma segunda chance e vão pouco se importar com a sua foto que vai sair no jornal, isso é demonstração de fraqueza. Porque visto, você consegue reverter do dia para a noite. Lei Magnitsky, não. As autoridades brasileiras elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando, eu estou alertando. E por acaso, enquanto eu fazia alertas, e muitos faziam chacota comigo, com Paulo Figueiredo, mas tudo se verificou. Falamos, vão perder vistos, perderam. Dizemos, será aplicada a Lei Magnitsky, foi aplicada a Lei Magnitsky. Agora, estamos mais uma vez alertando do que está por vir. Não por querer, o melhor para certas autoridades brasileiras, mas para evitar o prolongamento do sacrifício, para evitar que as pessoas fiquem mais tempo presas injustamente, pessoas que não deveriam nunca sequer ter sido colocadas embaixo de investigação. E olha só, né? Além dessa declaração... Essa é uma das declarações do Eduardo Bolsonaro em que o ministro chama de ameaça, e ameaça no caso que foi muito provavelmente antes da aplicação da sanção pela Lei Magnitsky, né? O Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos já ali confabulando, articulando com o governo americano. Lembrando que é o que a gente disse ontem, Eduardo Bolsonaro não tem força, não tem poder para determinar ou pedir que o Donald Trump sancione qualquer autoridade que seja, com qualquer medida que seja, muito mais uma lei Magnitsky, que é uma lei que atrapalha bastante a vida, né? Inclusive, tanto atrapalhou a vida do ministro Alexandre de Moraes que ele conseguiu que o presidente Lula revertesse. Mas Eduardo Bolsonaro não tem esse poder, não tem essa força e estava nos Estados Unidos tentando articular de alguma forma algum caminho, algum encaminhamento para que os brasileiros pudessem ser ouvidos. Isso foi antes da Lei Magnitsky, aí o ministro entendeu que essa foi uma ameaça. Você entende como uma ameaça também, Felipe? Maneira, essa é uma pergunta boa, né? Eu acho, inclusive, que no vídeo o Eduardo Bolsonaro até teve um certo cuidado, né? E falou, não tô ameaçando, não vou falar que estou ameaçando, não, estou só alertando as autoridades brasileiras que o Trump, se souber da condenação do Jair Bolsonaro, deve chegar no Salão Oval e deve tomar medidas contra as autoridades no Brasil, né? Ele não falou em nenhum momento nesse vídeo que ele iria para a reunião com o Trump, convencer o Trump de tomar medidas contra autoridades brasileiras. Pelo contrário, ele falou que o Trump, sabendo, iria tomar essas medidas, né? Por isso que eu acho, Nila, que um crime como esse, né, coação no curso do processo, para realmente se consubstanciar, tem que ser algo palpável, algo visível, não dá para dar margens a interpretações, né? Eu, por exemplo, ouvi esse vídeo e eu tenho uma posição completamente contrária do ministro Alexandre de Moraes. Aí tem um ponto que eu acho importante a gente destacar aqui, né?
Esse vídeo estava no processo, esse vídeo. O Alexandre de Moraes, mais uma vez, tirou vídeo que não estava nos autos, né, para tentar fazer o seu ponto, né, tentar justificar o seu voto. Né. Ao que tudo indica, né, esse vídeo do Eduardo Bolsonaro não estava no processo e, mais uma vez, ele tirou fora dos autos esse vídeo para poder justificar o seu posicionamento. Mas, quando você pega, por exemplo, essa declaração do Eduardo Bolsonaro, né, eu não vejo como coação no curso do processo. Ele está falando o que vai acontecer. Né? E, de fato, o que ia acontecer. Agora, dar uma força do Eduardo Bolsonaro, que é capaz de mobilizar a estrutura de poder institucional dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, né, para tarifar o Brasil e para sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal, eu acho que é um salto interpretativo muito grande. Eu não consigo colaborar com esse tipo de posicionamento, não. Apesar de que, Neila, é importante destacar, né, até porque eles trabalham com comunicação, né, as pessoas do outro lado da tela podem achar que eu estou defendendo 100% o Eduardo Bolsonaro, 100% que o Eduardo Bolsonaro está falando, né? Eu discordo de tudo que está falando aí. Né? Eu realmente acho um absurdo, né, um político brasileiro ir para os Estados Unidos, né, falar mal do Brasil, né, falar mal do governo brasileiro, falar mal do STF, as instituições brasileiras. Né? Mas daí, né, eu falar que ele não pode fazer isso, né, e que a palavra dele tem o condão de mobilizar a estrutura de poder dos Estados Unidos para sancionar o Brasil, na minha opinião, é um equívoco total e não tem nenhum tipo de lógica possível que me faz fazer crer essa possibilidade. Né? Muito pelo contrário. Na minha opinião, essa decisão do Supremo Tribunal Federal afronta os Estados Unidos, né, ao achar que um deputado federal consegue fazer com que os Estados Unidos tenham uma postura como essa. Né? E valorize muito o Eduardo Bolsonaro, dando poder para ele que ele não tem. Deixa eu chamar uma outra sonora, uma outra fala do ministro Alexandre de Moraes no julgamento, em que ele fala que ação ou julgamento não é uma palhaçada. Vamos assistir esse trechinho também. Pode o réu, qualquer que seja o réu, pode o réu se beneficiar da própria torpeza? E nós aqui na turma decidimos semana passada caso extremamente semelhante. Um réu brasileiro que, da mesma forma o que fez durante o processo, pediu para os advogados renunciarem e ele fugiu para a Europa. E aí quer anular o processo dizendo que ele precisa ser intimado pessoalmente para indicar novos advogados, porque a defensoria não pode atuar para ele enquanto ele não for intimado pessoalmente. Olha, processo penal não é palhaçada. A aplicação da justiça não é palhaçada. As normas existem para garantir o contraditório, a ampla defesa, dentro da paridade de armas, não para que fraudes e crimes praticados para outros crimes continuem se perpetuando. Então, não pode, como a primeira turma por unanimidade decidiu, não pode o réu, qualquer que seja o réu, não pode alegar e se beneficiar da própria torpeza. E aí, quando o ministro fala dessa questão que uma ação penal, um julgamento não é uma palhaçada e que existem normas e que existem regras, eu fico imaginando todos os advogados que estão nos ouvindo e o próprio Eduardo Bolsonaro nos ouvindo e que não foi chamado, não foi convocado, não foi informado sobre esse julgamento por meio da carta rogatória. E aí o ministro diz o seguinte, mas o Eduardo Bolsonaro está cansado de saber que ele foi intimado, está cansado de saber que tem uma ação correndo. Não funciona assim. Existem normas, existem regras. E ontem fomos muito criticados, viu, Felipe, pelo nosso comentário sobre isso aqui. Eu estava lendo os comentários nas postagens aqui do Metrópolis e muita gente criticando essa questão da carta rogatória, de que o Eduardo de fato sabia de que estava tendo esse julgamento, teria esse julgamento e que ele tinha sido de fato intimado, que ele estava ciente por meio da imprensa e que não precisaria de forma nenhuma de carta rogatória. Ontem, inclusive, na nota do próprio Eduardo, depois eu até posso abrir aqui, ele diz exatamente isso. Ele diz, olha, eu precisaria que fosse intimado por meio da carta rogatória, é o que prevê a lei,
é o meu direito. Não adianta o ministro relator dizer que eu não tenho endereço que não é informado, porque inclusive a própria imprensa encontrou o meu endereço aqui, bateu na minha porta, conversou com a minha esposa. Então, se a imprensa sabe do meu endereço, o ministro Alexandre de Moraes não sabe. Então, ele chegou a falar sobre isso ontem. E o ministro falando aí sobre seguir leis, acho que ele também precisa seguir algumas regras jurídicas. Nira, eu li os comentários também, né? Até agora, recentemente, eu estava vendo os comentários do chat ao vivo, o pessoal estava metendo pau, né? É a melhor parte, né? É a melhor parte, eu gosto de ler todos, né? Então as pessoas sabem que eu leio. Você também, eu também. Aí uma pessoa falou, nossa, não, mas como assim? A gente frente do caso do Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo tinha um endereço fixo nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro é um deputado federal com endereço no Brasil, né? Aí tem uma concepção que eu queria passar, que é o seguinte, Leila. Quando a gente fala de direitos fundamentais e garantias fundamentais, né, a gente tem que entender o seguinte, o Estado tem um aparato muito grande, né, para fazer o processo andar, paga os ministros do Supremo Tribunal Federal, paga a Polícia Federal, paga o Ministério Público Federal, né, com salários altíssimos, né, que tem uma carreira de pessoas qualificadas para fazer a denúncia, fazer a acusação, né, buscar provas, né? Tem tudo isso. O Estado é um gigantesco. Ele consegue fazer tudo isso e mobilizar a estrutura institucional, a estrutura burocrática para investigar e condenar alguém. Né? O papel do Estado é esse. Né? Já o indivíduo, Neila, o indivíduo não tem ninguém. Tem só o advogado. Então, quando você permite, né, por princípio, né, que o Estado possa, em determinados momentos, abandonar a letra da lei e possa, por exemplo, mesmo tentando lá, claramente, quando você mora no exterior, tem que ser citado por carta rogatória, mas você consegue flexibilizar isso de alguma forma, você está dando poder ainda maior para o Estado. Né? O indivíduo é ele contra a estrutura burocrática institucional do Estado, só com o teu advogado. Né? Então não dá para você interpretar direitos fundamentais de formas restritivas, né? De forma flexível. Não dá para você fazer isso. Não dá. Tem que respeitar direitos garantidos fundamentais. O Estado já é gigantesco. O Estado tem a Polícia Federal, tem o Ministério Público Federal, tem os ministros que têm vários assessores que conseguem buscar várias provas e cotejar tudo. Não. Então não dá para a gente abrir mão de flexibilizar direitos fundamentais. Se a lei fala que uma pessoa no exterior tem que ser citada por carta rogatória, o Estado tem que observar isso, tem que respeitar isso. Senão, Neila, a gente vai virar, de fato, uma ditadura do judiciário. Né? E aí qualquer pessoa pode ser condenada a qualquer momento pela forma que o Estado quiser que ela seja condenada. Né? Eu quero condenar a pessoa, tá difícil. Vamos intimar por edital e vamos chamar um defensor público da União para defender ele, já que ele não se apresentou no processo. Eu, como Felipe Monteiro, né, eu não quero que meus adversários políticos e meus amigos, né, tenham um tratamento dessa forma. Então, eu quero ter a coerência quando eu falo sobre esse assunto, entendeu? E não custava nada, né? Ia atrasar o processo os 2 meses, né? 3 meses que seja. Né? Não ia mudar em nada, talvez, o resultado do processo, mas iria mostrar a observância do processo legal. Aí, agora a gente vai ouvir o outro lado. Ontem à tarde, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva aqui para o Metrópolis, para o programa Agora. A gente vai ouvir os trechos mais importantes dessa entrevista. Eu já queria que a produção soltasse o primeiro. Vamos? Estão falando aqui no meu ouvido, tá? É por isso que eu estou aqui em silêncio. Vamos lá, vamos ouvir o ministro Alexandre de Moraes, depois a gente escuta o Eduardo Bolsonaro. A outra. Não. Exatamente. Onde fala o porquê não volta para o Brasil. Pode colocar. Com relação à minha decisão de ficar aqui, eu tentei ser o máximo racional possível, né? Deixar de lado emoção, paixão, porque isso tudo inevitavelmente acaba envolvendo família, esposa e etc. Mas eu fui na linha aí do que o Salles falou. Onde é que eu sou mais útil? Né? Onde é que eu sou mais imprescindível? É aqui nos Estados Unidos. Né? Aqui quando eu chego, né, com todo respeito aos demais parlamentares,
Não é um deputado federal do Brasil que está chegando. É o Eduardo, né? O Eduardo que participou do CPEC, é o Eduardo que já foi não sei quantas vezes lá no Mar-a-Lago, que já jantou umas 3 vezes com o Trump, é o Eduardo que, poxa, que conhece o Jason Miller, que fala com o Steve Bannon. Então, a gente chega aqui com uma credencial de relacionamento pessoal. E isso, de fato, só eu consigo fazer. Se eu retorno ao Brasil e o Alexandre de Moraes, né, amanhã, acorde de mau humor e queira pegar meu passaporte, acabou. Não tem como você fazer uma reunião na Casa Branca por videoconferência. Pronto. Né? Não existe como você Tá substituir. Ótimo, pode... Então, aqui, novamente, o porquê se evadindo e em nenhum momento fala de alteração do domicílio. Essas falas todas, além de afastarem as preliminares, já são todas confissão do próprio crime. Mas afasto, portanto, todas as preliminares levantadas pela defesa. No mérito, como já estamos vendo aqui pelas palavras do próprio réu, o que diz o artigo 344? Usar de violência ou grave ameaça, que é aqui em contexto, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, no caso do seu pai, contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamado a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Bom, tá aí mais um vídeo do Eduardo e aí todo mundo perguntando para ele, e é uma pergunta que a gente já fez aqui no contexto para ele também. O que levaria ele a voltar para o Brasil, se ele voltaria ao Brasil? Em todas as perguntas, ele responde, não dá. Se eu volto para o Brasil, se eu ponho o meu pé aqui no Brasil, eu vou ser preso. Então, isso ele já sabe. Então, no momento, a expectativa, Felipe, e aí, o próprio Paulo Figueiredo falou isso para a gente aqui, né, na última entrevista para o Contexto. Ele disse, olha, não dá para voltar para o Brasil. A nossa expectativa agora é que mude-se o governo, mudando o governo, a gente tem uma expectativa de mudar. Agora, essa expectativa de mudança, Felipe, ela é muito longa e ela é muito extensa e complicada, porque pensa comigo, se muda o governo, vamos pensar se, por acaso, o Flávio Bolsonaro ganha as eleições para presidente, aí há necessidade de uma anistia para o Eduardo Bolsonaro. Quanto tempo demora isso? E aí tem que levar em consideração também que o Supremo Tribunal Federal não vai derrubar essa anistia. Então é um processo muito longo e muito complicado para eles estarem se apoiando apenas nessa premissa. Mas hoje, se o Eduardo de fato pisa aqui no Brasil, ele vai ser preso, certo? Exatamente, Nila. E outro caminho também é verdade, né? Por exemplo, o governo dos Estados Unidos pode mudar de mão também, né? Ou seja, o Trump não vai ficar nos Estados Unidos o tempo inteiro, enquanto o Eduardo Bolsonaro, enquanto o Paulo Figueiredo estão nos Estados Unidos. É bom lembrar, inclusive, que o Trump não pode nem participar da reeleição, né? Esse é o último mandato dele e acabou, né? Se outro governo dos Estados Unidos, de democrata, surgir, né, e mantiver o governo no Brasil, né, qual a chance de não ter, de fato, extradição das pessoas que lá estão, né? Então, também tem o comentário inverso também é verdadeiro, né? E no Brasil, a mesma coisa, né? O Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo e outras pessoas estão contando com a mudança de governo no Brasil para propor e aprovar uma anistia para eles poderem, né, voltar para o Brasil. Então, ou seja, são questões que podem mudar com a política. Por isso que eu falo, a questão, para mim, envolvendo essa situação institucional é muito mais uma questão política pela política do que uma questão, de fato, de um crime penal, né, de uma pessoa realmente coagindo no curso do processo. Então, na verdade, não tem muito sentido, né, essa situação. E aí, Leila, eu queria só aproveitar ler o comentário da Lucy Floyd aqui, que estou com ele aberto aqui, ó. Ela falou assim, abre aspas, como vocês estão defendendo que Dudu foi para os Estados Unidos para prejudicar o país? Gente, não é possível que a imprensa faça uma coisa dessas, né? Eu não estou defendendo o Dudu, não. Eu não estou defendendo o Eduardo Bolsonaro no que ele fez, não, né? Eu estou defendendo que ele seja processado e condenado com devido processo legal, né? Eu discordo do conteúdo dele, né, que ele fala nos Estados Unidos, né, contra o Brasil, contra o governo brasileiro. Eu tenho muita crítica ao governo brasileiro. Eu tenho muita crítica ao STF, né? Mas eu discordo do que o Eduardo Bolsonaro fala, né, em relação ao conteúdo do que ele coloca, né? Mas, Neila,
o fato de eu discordar do que ele fala não me permite achar que ele tem que ser condenado a qualquer preço, a qualquer custo, independente de observar a legislação. O STF, na minha opinião, tinha que observar a legislação, tinha que observar o devido processo legal, nesse caso contra o Eduardo Bolsonaro. Eu não quero que a Suprema Corte tenha uma postura arbitrária, como eu enxergo que foi arbitrária nesse sentido em relação a esse processo. Ah, mas a segurança jurídica no Brasil já morreu faz tempo.